Seja bem-vindo ao canal Me Deixe Falar e esse é o capítulo 15 do livro Quem Pensa Enriquece de Napoleão Hill, O Sexto Sentido, que é a porta para o Templo da Sabedoria, o 13º passo rumo à riqueza. E é pelo sexto sentido que a inteligência infinita pode e vai se comunicar voluntariamente com você, sem qualquer esforço ou exigência sua. Esse princípio é o ápice da filosofia do sucesso. Você poderá assimilar e compreender, mas é necessário ter o prévio domínio dos outros 12 princípios que vimos anteriormente. O sexto sentido é o aparelho receptor, é a porção da mente subconsciente que foi chamada de imaginação criativa. E é através deste aparelho que surgem pensamentos, planos e ideias, e aparecem como flashes em nossa mente. Nós chamamos isso de intuições ou inspirações. É pelo sexto sentido que você pode ser avisado de perigos a tempo de evitá-los e ser notificado de oportunidades a tempo de agarrá-las. Napoleão Hill diz que não é defensor de milagres, porque tem conhecimento suficiente da natureza para entender que ela nunca desvia das leis estabelecidas. Ele acredita que algumas dessas leis ainda são incompreendidas e operam de forma a parecer para nós como milagres, mas é da lei. Existe um poder, uma inteligência que permeia cada átomo da matéria e abraça toda a unidade de energia perceptível ao homem. Napoleão Hill entende que essa inteligência infinita é o que converte as bolotas em carvalhos, faz a água dos rios fluir em declive em resposta às leis da gravidade. Segue a noite com o dia e o inverno com o verão. E é por essa filosofia que foi explicada aqui nos 13 princípios desse livro maravilhoso que essa inteligência vai te ajudar a transformar os seus desejos na forma concreta ou material, aplicando cada um dos seus princípios no seu dia a dia. Napoleão Hill diz que teve muito sucesso porque usou muita fé em si para imitar os seus ídolos. Ele diz que muito antes de ter escrito uma linha ou ter feito um discurso, ele já tinha adquirido o hábito de refazer o seu caráter, tentando imitar os homens que ele tanto admirava. Toda noite antes de dormir, durante muitos anos, ele fazia uma reunião imaginária com todos eles em volta de uma mesa. E ele chamou esse grupo de conselheiros invisíveis. Ele fechava os olhos e via em sua imaginação esse grupo de homens sentados em sua mesa de conselho. Hill se sentia o presidente desse grupo. E esse grupo era de homens incríveis. O propósito de Napoleão Hill era muito bem definido. Ele usava sua imaginação dessa forma, com o objetivo de reconstruir o seu caráter, para que se tornasse uma composição do caráter de todos esses conselheiros. Percebendo que ele tinha que superar as desvantagens de ter nascido e crescido em um ambiente de ignorância e superstição, ele próprio se incumbiu de fazer o seu renascimento através desse método. A autossugestão é um fator poderoso na construção do caráter. Para Hill, é o único fator poderoso pelo qual o caráter pode ser construído. E foi usando desse conhecimento de como a mente funciona, que em cada reunião com seus conselheiros imaginários, ele solicitava para que cada um deles pudessem fornecer o conhecimento de que ele precisava. E ele dizia isso em voz alta. O método de abordar os membros variava de acordo com os traços de caráter que ele estava mais interessado em adquirir naquele momento da sua vida. E ele nos conta que as reuniões se tornaram tão realistas que ficou com medo de suas consequências e as suspendeu por alguns meses, pois teve medo de continuar e perder de vista o fato de serem apenas as experiências de sua imaginação, de tão reais que eram. Napoleão Hill nos diz que os membros do seu gabinete podiam ser puramente ficcionais, e os encontros existiam apenas em sua imaginação, mas o levaram por caminhos gloriosos de aventuras. Reavivaram nele a apreciação pela verdadeira grandiosidade, incentivaram sua criatividade e o inspiraram a ser homens ousado, honesto, ao expressar os seus pensamentos. Isso acontece muito com os romancistas. Chega um ponto que os personagens sugerem pontos de enredo e diálogos que o autor nunca planejou. Psiquiatras, terapeutas e especialistas motivacionais também usam esses fenômenos quando trabalham com algumas de suas técnicas.
Dependendo da fé com que você aborda a situação, pode ter não só a sensação geral do que a outra pessoa está passando, mas também insights, pode sentir de verdade o que ela sente e adquirir um entendimento real de suas reações ou motivações. O porquê isso funciona é tão misterioso o quanto é misterioso o porquê você tem intuições. Os seres humanos recebem conhecimentos preciosos de fontes diferentes dos sentidos físicos, e esse conhecimento geralmente é recebido quando a mente está sob a influência de estimulação extraordinária. Qualquer emergência que desperte as emoções e faça o coração bater mais rápido pode levar o sexto sentido a agir. Napoleão Hill nos diz que seu propósito original ao conduzir uma reunião do seu conselho com esses seres imaginários era apenas usar a autossugestão para impressionar a sua mente subconsciente com determinadas características que ele gostaria de adquirir. Hill nos conta que nos últimos anos o experimento mudou, porque ele começou a levar para os seus conselheiros todos os problemas difíceis que encontrava e o atormentavam, e que aqueles que vinham de seus clientes também. Ele declara que durante essas reuniões ele sentiu a sua mente mais receptiva às ideias, aos pensamentos e ao conhecimento que chegavam a ele pelo sexto sentido. Napoleão Hill nos diz que a capacidade para usar esse grande poder vem lentamente. O sexto sentido não é algo que você liga e desliga à vontade. É preciso todos os 13 princípios colocados em prática para ter essa sensibilidade. O ponto de partida de todas as conquistas é o desejo. O ponto final é o tipo de conhecimento que leva à compreensão. Compreensão de si mesmo e dos outros, compreensão das leis da natureza e reconhecimento e compreensão da felicidade. Essa compreensão completa só acontece pela familiaridade com os princípios do sexto sentido e o seu uso. Com o uso e o passar do tempo, você vai se descobrir detentor de um poder que permitirá que você jogue fora o desânimo, que você domine o medo, que você vença a procrastinação e aproveite livremente a sua imaginação. Então, você sentirá o toque desse algo desconhecido, que tem sido o espírito motivador de todos os grandes pensadores, dos líderes, artistas, músicos, escritores, políticos, enfim. Você se sentirá em posição de transmutar os seus desejos em sua contraparte física ou financeira, tão facilmente quanto é capaz de se submeter e desistir ao primeiro sinal de oposição. Se inscreve no nosso canal, curte esse vídeo, compartilha e até o próximo.